Olá, futuros colegas de profissão e estudantes da saúde. Bem-vindos a mais uma análise detalhada sobre a nossa prática diária no sistema público. Hoje, a gente vai mergulhar direto no diagnóstico territorial de uma unidade bem específica, a UBS Parque Pinheiros, lá em Taboão da Serra. Compreender o território é literalmente o primeiríssimo passo para qualquer intervenção clínica que realmente funcione na atenção primária. Sem isso, a gente só trata a doença e acaba ignorando o doente, né? Então, bora entender os desafios reais de quem a gente vai atender lá na ponta. O nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos passar rápido pela demografia do território, entender a estrutura da unidade e ver como os princípios do SUS se aplicam na prática. Depois, a gente amarra tudo num caso clínico, baseado em dados, fala sobre planejamento familiar e fecha com os equipamentos sociais. É uma jornada que sai lá do macro e vai direto para sua cadeira no consultório. Bom, começando pela nossa primeira sessão, a demografia e o perfil populacional. Para tratar bem a comunidade, a gente precisa saber quem é essa comunidade, certo? Olhando para a distribuição por raça e cor da região, a gente tem praticamente um empate. Cerca de 46,5% da população se declara branca e 40% se declara parda. E por que isso importa para a gente na medicina? Porque nos dá a base para investigar fatores de risco, tendências genéticas e aquelas vulnerabilidades socioculturais que a gente sabe que afetam partes diferentes da nossa sociedade. Agora, puxando os indicadores que vão guiar a nossa postura clínica, a idade mediana ali é de 35 anos, com um peso gigante de mulheres na faixa dos 35 aos 39. Mas olha só que importante, a gente tem dois alertas vermelhos disparando aqui. Uma mortalidade infantil na casa de 10,6 para cada 1.000 nascidos vivos e um número bem preocupante de internações por diarreia, batendo 20,1. São esses dados que mostram para onde a gente tem que canalizar nossa energia. E onde tudo isso acontece na vida real? A UBS cobre basicamente o Jardim Saporito, o Jardim Record e o próprio Parque Pinheiros. Na medicina de família, o CEP da pessoa é quase um sinal vital, sabia? É andando por essas ruas que a gente vê aqueles números de internação ganharem rostos e histórias. Imagina a equipe de saúde saindo para fazer uma visita domiciliar. De um lado, a gente esbarra em escadarias absurdamente íngremes, um baita obstáculo para um paciente idoso ou com mobilidade reduzida tentar chegar no posto. Do outro, mesmo com coleta, tem muito descarte irregular de lixo na rua. Lembram daquela taxa altíssima de diarreia que a gente acabou de ver? Pois é, a matemática fecha. A falta de saneamento básico muitas vezes é o verdadeiro patógeno lotando as nossas pediatrias. Passando para a nossa seção 2, como essa unidade é estruturada e gerenciada para dar conta de tudo isso? Para entender bem o ritmo de uma unidade que mistura a demanda livre com a estratégia de saúde da família, eu gosto muito de usar uma analogia do nosso próprio corpo. Pensa na UBS como o sistema nervoso central daquele bairro. O tempo todo, o território manda estímulos sensoriais na forma de doenças e vulnerabilidades. A unidade tem que processar essa carga enorme numa fração de segundos e mandar a resposta motora, seja acionando a triagem, o consultório ou a sala de vacina. Tudo para manter a homeostase da comunidade. E para onde vai a maior parte dessa energia? Sem surpresas, quase 57% do esforço vai direto para as consultas médicas. O acolhimento e a classificação de risco levam outros 22%, seguidos das vacinas. É uma verdadeira trincheira. A equipe trabalha exaustivamente para resolver as coisas ali mesmo, antes que o problema estoure no hospital. Indo um pouco mais fundo na rotina, tem um dado muito impressionante sobre o fluxo da enfermagem. A coleta de exames bate os 45%. Isso grita pra gente o tamanho da demanda de pacientes crônicos da região, principalmente com diabetes e hipertensão, que precisam desse acompanhamento constante para não complicar lá na frente. O que nos leva perfeitamente para a seção 3, os princípios do SUS e aquele velho choque entre a teoria e a realidade prática. Olha só, na teoria, as diretrizes do SUS são incríveis, focadas em integralidade e equidade, mas no dia a dia do ambulatório, a história é um pouco diferente, né? A gente lida com falta de agentes de saúde, oscilação na entrega de remédios contínuos e aquele sufoco que é conseguir vaga com especialista. E isso ilustra muito bem a resiliência que a gente precisa ter. É fazer a melhor medicina possível com os recursos que a gente efetivamente tem na mão. Bora para a seção 4, vamos pegar toda essa demografia e colocar na prática com um caso clínico. Acompanhe esse raciocínio clínico comigo. O plantão começa e entra uma paciente de 36 anos. Percebeu que é exatamente o nosso pico demográfico? O foco não é ela, mas o bebê de 1 ano com diarreia aquosa. Na anamnese, você cruza o endereço e descobre que ela mora do lado de um daqueles focos de lixo que mapeamos.
A conduta não é só hidratar e passar remédio, é acionar a vigilância e orientar de forma focada. É esse conhecimento geográfico prévio que vai evitar que esse bebê volte na semana que vem. Com isso em mente, chegamos na seção 5, Planejamento Familiar Estratégico e como isso afeta a farmácia. Lembra que o nosso público principal são mulheres jovens e adultas. Isso dita completamente o que a unidade precisa ter no estoque. Essa galera busca muita praticidade, então a demanda por pílula oral, injeção trimestral e DIU de cobre é gigantesca. Para uma mulher que encara ônibus lotado e uma rotina super corrida, um método de longa duração não é só comodidade, é pura autonomia e qualidade de vida. E já indo para o nosso último tópico, a seção 6, os equipamentos sociais, que são a nossa grande rede de apoio. Voltando à nossa analogia médica, se a UBS é o cérebro, o CRAS e o Conselho Tutelar são os nervos periféricos do sistema. Gente, de verdade, não adianta nada a gente diagnosticar anemia e prescrever ferro se a criança não tem o que comer em casa. É o CRAS que vai tratar essa vulnerabilidade social crônica para garantir que o nosso tratamento clínico tenha terreno para funcionar. A saúde não trabalha sozinha. Para fechar a nossa análise de hoje, deixa uma reflexão bem importante para a gente. Considerando todas essas barreiras, aquele índice alto de infecção intestinal e uma população jovem precisando de apoio na saúde reprodutiva, como é que a gente organiza o tempo da equipe e os poucos recursos numa unidade dessas? Pensar de forma estratégica sobre o território é exatamente o que separa um atendimento comum de uma atuação transformadora na saúde pública. Fica aí a provocação. Pesquisem sobre seus próprios territórios e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais!